Muito bem-vinda todos e todas ao nosso primeiro seminário de quebra de maldição e cura interior. E desde já, queremos agradecer a Deus pela chuva, que atrapalhou algumas pessoas de vir. Talvez eu vi o pastor dizer assim: olha, quando estiver chovendo, irmão, você faz o seguinte: você põe a mão para vir no ponto, está chovendo, faz assim, põe a mão para fora. Se a mão derreter, corre para dentro de casa. Mas se a mão não derreter, vai para o culto em nome de Jesus, E alguns não fizeram essa experiência e acabaram ouvindo. Louva a Deus de todo o coração, todos vocês aí que estão presentes. E o Antônio foi muito preciso naquilo que ele disse aqui. Amém. E eu, como homem de Deus, eu prometo algo a você, que a tua vida não será mais a mesma. Mas eu gostaria que você olhasse para alguém e perguntasse se está tudo bem com você. Falou que está bem? Está tudo bem? Está bem, irmão? Está bem? Fale para ele que a partir de agora não vai estar mais. Você vai entrar em guerra. Quem está em guerra não está bem. Também está em guerra. E a partir de agora nós estamos declarando guerra em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos vencer para a glória do Senhor. Eu tenho ali uma frase bíblica que eu coloquei em Isaías capítulo 9, no verso 6. Diga assim comigo: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Mais forte: eu tenho um Deus. Que tem nome. E o nome dele é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Diga assim: príncipe da paz. Aleluia. Agora, como pode nós termos um Deus, Jesus, chamado príncipe da paz, e eu dizer para você que a partir de agora você está em guerra? Mas na verdade não é eu que estou dizendo. Na verdade Jesus disse isso lá em Mateus 10, no verso de número 34. Não precisa ler não, só guardem a note. Ele diz assim: eu não vim trazer paz. Jesus, príncipe da paz, ele disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. Parece meio contraditório que o príncipe da paz, ele vem e ele estabelece uma guerra. Por que ele estabelece uma guerra? Porque nenhuma paz se estabelece sem que haja guerra. Amém? Diga comigo: nenhuma paz se estabelece sem que haja guerra. Então a guerra, ela é necessária para que a paz se estabeleça. Porque muitas vezes essa paz ela não se estabelece na nossa vida exatamente por isso, porque nós fugimos das guerras, nós fugimos das batalhas, e são as batalhas que estabelecem a guerra na nossa vida. Queridos, nós estamos hoje iniciando esse seminário e eu quero que você entenda aonde foi que você se meteu. Amém? Eu preciso que você entenda hoje aonde foi que você se meteu. E eu quero que você entenda o porquê você está metido nisso. E eu quero que você entenda o que vai acontecer na tua vida depois desse seminário. Eu já disse que eu prometo, como homem de Deus, que a tua vida ela não vai ser mais a mesma. Você com certeza vai experimentar algo novo e extraordinário. Eu já disse há mais de 30 anos, eu ministro sobre batalha espiritual, sobre cura interior e batalha espiritual. E existe uma razão pela qual eu tenho falado e ministrado sobre esse assunto. Com quase 32 anos, o Senhor me chamou para o Ministério de Milagres. O Ministério de Cura, já contei aqui, vou contar de novo para quem ainda não ouviu essa minha história. E Deus me chamou para esse ministério. E quando eu fui para esse ministério, eu entrei de cabeça, como se diz,
com muita oração, muito jejum. Eu sempre fui de muita oração, de muito jejum. E se passaram alguns anos, porém eu percebi que o meu ministério não era um ministério produtivo. Alguma coisa estava errada, alguma coisa estava acontecendo, e eu precisava tratar dessa situação que estava acontecendo comigo. E eu lembro que naquela época eu peguei uma fita cassete na mão. Eu ganhei uma fita cassete de alguém, não lembro de quem foi, e eu deixei guardada essa fita cassete por meses. E certo dia eu resolvi ouvir essa fita cassete de apenas 20 minutos, falando sobre traumas emocionais, falando sobre maldições hereditárias, falando sobre problemas que nós enfrentamos no mundo espiritual, que podem impedir a ação e a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu lembro que então Deus me levou para a casa do oleiro. Eu desci à casa do oleiro e o Senhor literalmente me amassou ali. E quando eu desci à casa do oleiro em consagração e jejum, eu percebi que na verdade eu não era quem eu pensava ser. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. E hoje eu quero dar bastante testemunhos aqui, para que você entenda o que é batalha espiritual e para que você entenda o que é cura interior. Nós estaremos durante 7 semanas e eu quero dizer a você com certeza será tentado a não vir algumas vezes, mas eu gostaria em nome de Jesus que você viesse até o final, todas as noites, e eu tenho certeza que serão noites abençoadoras para a glória de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 10, no verso 3 diz, porque, já achou? 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 3, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 3, glória a Deus. Diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu quero me meter no verso 3, onde diz assim: andando na carne, vivendo como seres humanos, andando como seres humanos, nós não lutamos como seres humanos, mas nós lutamos com armas espirituais, e com essas armas espirituais nós destruímos as fortalezas do inimigo. Eu não sei quantos de vocês já leram o Velho Testamento. No Velho Testamento nós vamos ver muitas menções ou histórias relacionadas à fortaleza. Nós temos, por exemplo, a fortaleza mais famosa, que é a fortaleza Gibeonita, que Davi conquistou, que é, eu fugi o nome dela agora, meu Deus, eu fugi o nome dela dessa fortaleza agora, Sião, a fortaleza de Sião. E o que é uma fortaleza? As cidades antigamente, elas eram cercadas por grandes muralhas, grandes muros, para que os exércitos inimigos não pudessem adentrar nessas muralhas. E dentro dessas muralhas, os reis, ou os comandantes ali, eles construíam uma fortaleza. Para que servia essa fortaleza? Nessa fortaleza, se o inimigo conseguisse entrar pelos muros da cidade, um pequeno exército se escondia dentro daquela fortaleza com todas as provisões. E dentro dessa fortaleza, esse pequeno exército, que não era dominado pelo inimigo, ele criava novas estratégias para tentar retomar a cidade novamente. Então, quando um exército entrava numa cidade, dominava a cidade,
mas não conseguia dominar a fortaleza, havia um sério risco dos soldados que estavam na fortaleza se reorganizar de novo e tomar a cidade de volta. E é exatamente isso que ele está falando, que na nossa vida nós somos como uma cidade cercada, mas em nós existem muitas vezes fortalezas. Na nossa fortaleza podem habitar o inimigo, sentimentos, atitudes, coisas que podem fazer com que a nossa vida espiritual não prospere, ou muitos até mesmo acabam saindo novamente da presença de Deus. Quantas pessoas você conhece que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Eles foram sinceros na sua decisão, mas com o passar do tempo, os sentimentos antigos que estavam dentro deles começaram a brotar de uma forma tão terrível, e esses sentimentos acabaram dominando o coração dessa pessoa de uma tal maneira que o inimigo acaba vencendo ela novamente. E eu percebi então que dentro de mim haviam fortalezas. Não haviam só fortalezas, mas eu tinha traumas, lesões emocionais, lesões espirituais, que impediam que eu tivesse um desenvolvimento na minha vida espiritual. Eu já contei aqui uma vez, muitos anos atrás, Deus falou comigo quando eu estava organizando uma campanha de oração. Eu raramente fazia isso, de distribuir óleo para os irmãos, depois eu posso levar para casa, ungir a casa e coisa assim. E quando eu estava enchendo, peguei um frasco maior de azeite, coloquei vários frascos pequenos de azeite, peguei uma seringa, seringa de injeção, e eu pegava daquele frasco grande e eu começava a encher os frascos pequenos. E rapidamente eles iam enchendo, mas tinha um frasco que ele não enchia. Eu coloquei uma seringa de azeite, coloquei mais outra, e de repente eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada. E quando eu olhei, a mesa já estava cheia de óleo, porque aquele frasco, ele tinha uma lesão, e tudo que eu colocava dentro daquele frasco, ele saía por aquela lesão. Foi ali que eu entendi, porque eu tinha uma vida de oração, de muito jejum, de muita consagração, mas parece que eu só sentia a presença de Deus enquanto eu estava orando, enquanto eu estava jejuando. Eu só sentia a presença de Deus enquanto eu estava naqueles momentos de consagração. Mas por qualquer coisa que acontecia, eu já me esvaziava. Por qualquer coisa que acontecia, eu já me perturbava com aquela situação. Por qualquer coisa que acontecia, eu já me desanimava, porque o inimigo, ele tinha uma fortaleza dentro de mim, e através dessa fortaleza, ele muitas vezes conseguia me dominar e roubar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Aleluia! E durante o ministério hoje, por exemplo, eu recebi 2 vídeos, que eu não recebi por acaso. Eu não recebi os 2 vídeos por acaso. Um desses vídeos, eu assisti um pastor, que depois de 40, ele ia jejuar 40 dias no monte. Não sei se alguém viu esse vídeo. Ele ia jejuar 40 dias no monte. No 39º dia, quando ele estava em jejum no monte, ele ficou endemoniado. O demônio entrou naquele pastor de uma forma tão terrível, querendo destruir a vida e o ministério dele. E aí a gente pergunta, como pode? Como pode, Tony? O homem que estava orando, o homem que estava jejuando, depois eu ver se eu consigo esse vídeo, eu mando para vocês. O homem que estava jejuando 39 dias, 40 dias, e no 39º dia, ele fica endemoniado no lugar da oração. E sabe por que ele estava jejuando? Ele estava jejuando, buscando em Deus um ministério de libertação. Porém, apesar de ele ser um homem de Deus, buscando a unção do Espírito Santo de Deus, buscando o ministério de libertação, com desejo no coração de abençoar as pessoas, ele tinha fortalezas dentro dele, arrogância, soberba, coisas que ele ainda não tinha dominado.
E por onde o inimigo entrou na vida dele, não destruiu, porque o outro pastor orou por ele e ele foi liberto para a glória de Deus. Então, fortalezas são lugares onde o inimigo ainda habita e nós precisamos desentronizar ele em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que essas 7 semanas de quebra de maldição, de cura interior, elas serão profundamente transformadoras na tua vida em nome de Jesus. Nós vamos falar de sentimentos. Eu quero contar algumas experiências de sentimentos que são fortalezas, que às vezes tentam se perpetuar na vida de uma pessoa, causando enfermidades. Existem pessoas que têm enfermidades que não são enfermidades naturais. Existem duas formas de enfermidade. Existe a enfermidade natural, do desgaste físico. Existe a enfermidade espiritual. E existe também a enfermidade emocional. Eu sempre conto uma história, eu tenho várias histórias. Eu conto uma história de uma moça, eu estava no Rio de Janeiro, ministrando na igreja Assembleia de Deus, numa grande cruzada de milagres. E eu lembro que tinha lá centenas de pessoas presentes. Foi uma noite de muita cura, de muita libertação. E eu lembro de uma jovem senhora, uns 32, 33 anos de idade, mais ou menos. Ela veio na frente, e eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela, e ela virou uma estátua. Ela não se mexia, não manifestava o demônio, ela não falava nada, ela ficava com os olhos estapalados, e eu comecei a expulsar, a repreender, e nada acontecia ali. E aquilo começou a me incomodar. Em dado momento eu larguei ela, comecei a orar pelas outras pessoas, e de repente o Espírito Santo disse assim: fala no ouvido dela, para ela perdoar. E eu cheguei no ouvido dela e disse para ela: irmã, você precisa perdoar. Aquela mulher, ela deu um grito estridente. Ela disse: eu morro, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. E aí eu pedi que eles tirassem ela do lado, colocamos do lado ali. Depois do culto nós chamamos aquela moça, e ela tinha uma mágoa terrível do pai dela. Conversei com ela, conversei com o esposo dela. Ela foi abandonada pelos pais, e o marido dela falou: olha, a minha esposa ela está doente, muito doente, a gente já procurou muitos médicos, a gente gastou praticamente tudo que nós temos, vendemos carro, vendemos casa, ela dá uma melhorada e depois piora outra vez. Irmãos, eu ministrei mais ou menos 1 hora na vida dessa moça. Eu disse: se você não perdoar, você vai morrer, vai matar o seu esposo, e você vai acabar realmente indo para o inferno. E eu lembro que ali, naquele momento, nós conseguimos ministrar no coração dela, e ela liberou perdão sobre o pai. Era uma fortaleza que tinha na vida dela. A partir dessa fortaleza, Satanás estava minando a vida sentimental, a vida familiar e a vida espiritual dela. Quando ela destruiu essa fortaleza, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela foi curada para a glória de Deus. Fortalezas. Eu tive outra experiência. Alguma coisa que nós não damos muita atenção, nós não podemos exagerar em tudo. Há muito tempo se falou sobre quebra de maldição do interior, mas houve muitos exageros relacionados a isso. Mas existem algumas coisas que são extremamente bíblicas e que nós precisamos colocar em prática. Nós, como crentes, nós temos aquele texto da Bíblia, se não me engano, é 2 Coríntios 5:17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente imagina: bom, se eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram, então eu não tenho problema nenhum. Mas nós nos esquecemos de que somos novas criaturas em Cristo Jesus, no homem interior, no nosso espírito. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o teu homem interior, ele foi restaurado e você se tornou uma nova criatura em Cristo. Mas se você tinha alguma enfermidade, se você tinha alguma doença,
você continuou tão doente quanto você era antes. Você se tornou uma nova criatura, mas a enfermidade permanecia lá como antes ela permanecia. A mesma coisa, você se tornou uma nova criatura no espírito, mas nas suas emoções você ainda continuou tendo os mesmos pensamentos, os mesmos desejos que você teve antes que você aceitou a Jesus. Por isso aqui, ele diz que nós temos armas poderosas para trazer cativo o nosso entendimento a Cristo. E é por isso que eu sempre cito Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e a perfeita vontade de Deus. Algo tem que acontecer na tua mente, algo tem que acontecer no teu coração. Nós conhecemos Eclesiastes, Provérbios 7, que fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida. Então eu quero dizer a você, realmente, você que vai ver isso nas segundas-feiras, você está em guerra. Você está em guerra. Mas em guerra contra o teu coração, contra os teus sentimentos, contra aquilo que está dentro do nosso. Eu quero que você assista o vídeo de amanhã de manhã, da oração da manhã. Eu falo sobre o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo não está do lado de fora. O nosso maior inimigo está dentro de nós, que é o nosso coração. Jeremias 17:9, se não me engano, diz: ele diz o seguinte, que o nosso coração, ele é enganoso e ele é perverso mais do que todas as coisas. O teu coração não é o teu amigo. Fala para a pessoa do seu lado: o teu coração não é o teu amigo. Não é o teu amigo. Você não gosta de falar: eu fiz porque eu senti no coração. Cuidado. O teu coração não é o teu amigo, é teu inimigo. Jesus fala que é do coração é que provém as contendas, as adultérios, a prostituição, o homicídio. Tudo procede do nosso coração. E nós, por isso, só isso também diz: Senhor, dá-me um coração novo, um coração puro, porque ele sabia que o coração dele estava enganando ele. O coração dele estava traindo ele. O coração dele estava afastando ele de Deus. Então são fortalezas onde o inimigo habita. Eu quero falar mais alguns testemunhos aqui. Muitas vezes nós não levamos muito a sério essa questão de alguns objetos que nós possuímos. Eu digo que existe muita coisa em torno disso que não tem muito sentido, mas nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando parece que no capítulo 8, se não me engano, estava pregando em um certo lugar, e muitos feiticeiros se convertiam, e eles pegavam livros e tudo aquilo que fazia parte de algo de feitiçaria, eles desfaziam e queimavam em praça pública. Eu tive algumas experiências que eu vou contar com isso, e você vai orar a Deus, em nome de Jesus. A gente vai falar sobre, depois mais para frente, sobre algumas coisas que podem caracterizar maldição na tua vida. Mas eu vou contar pelo menos duas histórias. Uma delas aconteceu na cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso. Em Nova Andradina, fiz várias cruzadas de milagres. Talvez tenha alguém nos ouvido pelo YouTube. Estamos ao vivo pelo YouTube aí. E quando eu cheguei naquela cidade, tinha um médico, o doutor Enio, vou até falar o nome dele aqui. Ele era um dos maiores, dos médicos dos maiores hospitais do SUS que havia em Nova Andradina. E eu lembro que quando eu fui fazer a primeira cruzada de milagres, eu era bem jovem ainda sou jovem, mas eu era bem jovem ainda. E naquela época, juntava multidão de pessoas, e havia muitos milagres, muitas curas. E eu lembro que um dia o doutor Enio chegou para mim e falou: pastor, né? Não sei se ele fosse pastorzinho, mas mais ou menos isso, né? Eu conheço todo esse povo enfermo aqui, todos eles vão consultar lá no meu consultório, e eu sei quem foi curado, quem não foi. É mesmo? Que maravilha. Então vamos fazer o seguinte: amanhã à noite você vai estar lá no nosso culto, e eu vou orar pelas pessoas, e o Senhor vai examinar na hora se elas foram curadas. Eu posso fazer isso? Eu falei: pode. E eu lembro que ele foi lá, na outra vez da cruzada,
E ele começou a examinar todas as pessoas que oraram por ela. E no final ele chegou para mim, ele falou assim: eu quero que você me conta o segredo disso. Falei: eu não vou te contar, você vai descobrir por si só. Vai lá na casa do pastor, eu estou hospedado amanhã, e a porta do quarto vai estar encostada, e você pode entrar lá onde eu estou, e lá você vai descobrir o segredo. Eu só lembro que umas 10 horas da manhã, eu vi a porta abrir, né, e uma pessoa de branco entrar, mas não era Jesus. Jesus estava lá dentro, era o doutor N mesmo. Ele entrou lá dentro, ele ficava um pouco lá dentro, eu ficava lá, e eu estava de joelhos orando ali, uma hora. Meio-dia de novo, eu percebi a porta abrir, alguém entrou, e ele andava pelo quarto, daqui a pouco ele caminhava, eu estava de joelho dobrado orando. 3 horas da tarde, ele abria a porta, de novo entrava, e eu estava de joelhos orando, ele ficava andando no quarto, e foi embora, e a noite falou: agora eu entendi porque Deus te usa desse jeito. Mas o que eu quero falar desse homem, que ele tinha uma esposa abençoada, levita, no ministério de louvor, mas tinha um sério problema espiritual, que não se resolvia aquela situação. Se ele estiver ouvindo, vai ficar bravo, né? Porque ele sabe que é um testemunho muito forte. Ele tinha um sério problema espiritual. E nós oramos, ungimos e fizemos o que a gente pôde fazer, e aquela situação não mudava. Um dia eu entrei dentro da casa dele e eu disse: olha, mas tem alguma coisa que você ganhou de presente, e esse presente, ele trouxe essa maldição para dentro de casa. E você pode lembrar que no dia que esse presente foi para casa, esse problema começou. Ele falou: realmente, pastor, foi a partir daquela situação, daquele negócio que Deus para dentro da minha casa, essa situação começou a acontecer no nosso lar. Era uma fortaleza que o inimigo tinha para agir na vida deles. E quando ele desfez, ele tocou fogo, um negócio muito valoroso, muito valoroso. Ele tocou fogo nisso. E a partir daquele momento, a mulher, a esposa, foi liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Fortalezas que o inimigo, às vezes, ele traz para dentro da nossa casa, e que nós não nos damos em conta, que dá a ele legalidade para que ele possa permanecer. Vou contar mais outro caso, para você entender o que é guerra espiritual, o que é batalha espiritual. Eu tenho outro caso do nosso irmão, ele também mandou uma mensagem hoje aqui, não sei se está me assistindo aqui, o nosso irmão Jair Mantovani, de São Paulo. Jair Mantovani, ele é um grande amigo meu, eu deixo um comentário ali, ele era um ex-bruxo. Eu lembro que quando nós trabalhávamos no Jassanã, no bairro do Chaves, fazíamos trabalho de cura e de libertação. Esse homem, ele foi lá para nos desafiar. Ele lembra disso aí. Ele foi nos desafiar, tinham centenas de pessoas na segunda-feira à noite. Eu lembro até hoje que ele ficava na porta ali olhando, e eu pregando, ministrando. E teve uma hora que ele disse: olha, alguém que duvida que essas pessoas estão endemoniadas? Ele levantou a mão e veio para frente. Não conseguiu chegar até na metade da igreja, né? Ali então Jesus libertou ele, libertou a família dele, libertou a esposa dele. Mas na casa dele havia uma situação que não se resolvia. Parece que, se eu não me engano, eram bonecas que desciam do armário toda sexta-feira à noite. Elas desciam do armário e elas iam sentar na sala da casa. Pode um negócio desse? Objetos inanimados. Eles desciam do armário, desciam a escada e iam sentar na sala da casa. E nós oramos, a gente ungiu aquela casa. Nós ungimos aquela casa, a gente orou, a gente fez campanha de oração, e não tinha nada que resolvia essa situação. E certo dia ele morava num sobrado de 2 pisos, e eu estava descendo a escada do sobrado, e eu vi uma nuvem de fumaça. Eu comecei a olhar assim, do lado de cima, era uma escada que descia, 2 paredes, e em cima eu olhava assim, uma nuvem, tipo uma fumaça. Aqui eu estranhei aquele negócio, falei: meu Deus, isso aqui é das minhas vistas. E de repente aquela fumaça se desfez. E ali tinha um quadro com 3 pirâmides.
E eu falei para ele, irmão, o que é aquele quadro ali? Ele disse, pastor, isso foi na época que eu era bruxo. Eu trouxe lá, foi consagrado lá no Egito. E ele falou assim, olha, para você ter uma ideia, aquelas barras são barras maciças de ouro. E na época ele falou assim, olha, pastor, vamos desfazer, vou dar para a igreja. Eu falei, o que é maldição para você, não vai ser bênção para mim nem para a igreja. E a gente desfez aquilo ali. E a partir daí, então aquela maldição foi quebrada, resolvida para a glória de Deus. Né? E o homem de Deus tremendamente abençoado. Eu tive o prazer na igreja dele conhecer ali o pastor Marcos Feliciano. Aliás, para ele, eu já conhecia ele, mas fazer um trabalho junto com o pastor Marcos Feliciano. E eu sempre falo assim, olha, você já ouviu o Marcos Feliciano pregar? Já viu eu pregando. Amém? E houve várias situações, né, onde pessoas sofriam com enfermidades, doenças, e eram maldições que foram geradas através de sentimentos, de palavras. Essa é uma outra coisa que a gente vai falar muito aqui, ou então de objetos. Eu vou contar uma outra história aqui. Aconteceu em Itapecerica, em Minas Gerais, os mineiros. Houve um tempo que eu ia muito para aquela cidade, fazer trabalho de evangelismo. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer aqui agora, principalmente você que tem ministério de libertação, você que ora por libertação e às vezes não entende porque as pessoas são libertas, você expulsa o demônio dela, daqui a pouco o demônio volta de novo, você ora pela pessoa, a pessoa é curada, daqui a pouco a enfermidade volta de novo. Eu estava naquela cidade e numa certa madrugada a gente estava sempre indo para o monte orar, sempre indo para o monte orar. Gente, vamos fazer uma oração, vamos orar, orar de pé em nome de Jesus, vamos orar, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, vamos orar, põe a mão no seu coração, em nome de Jesus, diga, meu Deus, em nome de Jesus, todo peso de opressão sobre a minha vida seja quebrado, em nome de Jesus. E eu declaro agora que a ação do Espírito Santo vai trazer cura, libertação sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte, aleluia. Posso orar? Eu sei que tem gente que está ficando com medo, mas é isso mesmo. Tem gente que está com medo, mas nós precisamos ficar com medo, gente. A gente tem que entender a realidade, né? Eu vou falar sobre isso amanhã no vídeo também. Eu recebi um vídeo uma vez de um evangelismo radical. Aquelas pessoas que fazem evangelismo radical, né? E elas chegam assim na pessoa e param a pessoa no meio da rua e perguntam assim, olha, você acredita em Deus? E a pessoa fala, não acredito em Deus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, claro que eu acredito. Você se acha uma pessoa boa? Aí, não, claro que eu sou uma pessoa boa. É claro que eu sou uma pessoa boa. E aí ele faz uma pergunta, né, ele diz assim, escuta, você um dia já mentiu? Você já contou alguma mentira? Aí ele, claro, quem não mente, né? Aí ele fala assim, escuta, você algum dia já roubou alguém, ou já defraudou alguém de alguma maneira? A gente sempre acaba fazendo essas coisas, né? Tá bom. Você algum dia já olhou para uma mulher com segundas intenções? Porque Jesus fala que se eu olhar para uma mulher com segundas intenções, eu estou cometendo adultério. E a pessoa dá aquela olhadinha, nossa, que olhando. Já fiz isso, né? Já fiz isso. Você já chamou o nome de Deus em vão alguma vez? A gente sempre faz isso. E aí, você se acha uma pessoa boa, né? Acho. Então, segundo o que você me falou aqui, você já mentiu. E a Bíblia fala que quem mente é o quê? Mentiroso. E o pai é o pai da mentira. Aí a pessoa ficava assim. Você disse que já defraudou, roubou. E a Bíblia fala que roubou é ladrão. A pessoa já vai murchando, né? E a Bíblia diz também que aquele que olha para uma mulher com segunda intenção, adultério. Então você já adulterou. A Bíblia diz que aquele que chama o nome de Deus em vão
É o quê? É um blasfêmio. Então você já blasfemou. Você, se ainda se acha uma pessoa boa, aí a pessoa acho que é tratamento de choque. Às vezes a palavra, ela nos assusta, ela precisa como um bisturi, entrar na nossa vida e nos rasgar, para a gente entenda de fato quem nós somos. E eu estou falando aqui para que você entenda o que é guerra espiritual e com o que você está guerreando. Porque muitas vezes nós desconhecemos realidades, e por desconhecermos essas realidades, nós vivemos uma vida espiritual frustrada. Quantos pastores, obreiros, pessoas têm uma vida frustrada, com doença, enfermidade? Gente, eu era uma pessoa doente, eu tinha problema de pressão baixa, tinha problema de coluna, eu fui desenganado aos 17 anos de idade da medicina, e eram o quê? Eram simplesmente fortalezas que eu tinha dentro de mim, que precisavam ser destruídas para que eu pudesse me libertar. Amém, queridos? Então, eu disse isso para quem você está assustado. Essa é a intenção, para você entender que a coisa não é brincadeira, que nós muitas vezes brincamos com aquilo que a gente não deveria brincar. Nós não levamos a sério aquilo que nós deveríamos levar a sério. Então vamos voltar aqui para a visita de Minas Gerais. Estava na cidade e de madrugada, estávamos no monte orando. Deixa eu olhar a hora aqui. Estávamos no monte orando. E em dado momento, tinha lá no monte, tinha um cruzeiro, sabe um cruzeiro, uma cruz, onde o pessoal ia lá, acender vela na terça-feira, aquelas coisas todas. E eu estava mais ou menos uns 50 metros daquele cruzeiro orando. Todas as madrugadas eu ia naquele lugar orar. E um dia, de madrugada, eu comecei a olhar naquele cruzeiro, uma pessoa encostada no cruzeiro, assim, meio de braço cruzado, com um monte de porco na frente dele. Mas que esse camarada está aqui à meia-noite no cruzeiro com um monte de porco do lado dele? Mas era tudo porquinho desse tamanho assim. Eu fiquei olhando para ele e de repente ele me deu aquele sorriso. Ele sorriu. Ele estava com um chapéu na cara, um chapéuzinho pequeno, sabe? Um chapéu alemão pequeno, uma capa, uma veste preta, negra. E ele deu aquele sorriso. Quando ele sorriu, os dentes dele eram tudo de ouro. E aí quando eu olhei, falei, está amarrado em nome de Jesus. Você lá e eu aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Quando ele fez isso comigo, desapareceu. Mas no outro dia, escute só, eu estava num programa de rádio. Programa de rádio meio-dia, tinha um programa da meio-dia às meio-dia e meio, e eu, o pastor, eu ia com ele lá atender aquele programa. E quando eu saí do programa de rádio, tinha um menino, numa bicicleta. Ele falou, você, Weissel, mineiro, Weissel, você que é o pastor que está aqui na cidade, olhando para as pessoas, quem sou eu? Ele falou assim, olha, meu pai mandou aqui buscar o senhor, porque um treco pegou na minha mãe, e esse treco está matando minha mãe, ele quer que você vá lá. Eu falei, tá bom, vou lá, vamos ver que treco é esse que pegou na mãe. Gente, quando eu cheguei perto da porta da casa, a mulher gritou e disse, esse homem não entra aqui na casa, se ele entrar eu mato ele. E eu falei, estou entrando, estou chegando aí, em nome de Jesus. Quando eu entrei na casa, já estava cheio de gente, o padre da cidade, já estava. E quando eu entrei na casa, me levaram no meio das pessoas, eu entrei no quarto. Gente, uma mulher baixinha assim, eu não sei como ela conseguiu fazer aquilo. Ela se enrolou no colchão da cama. Eu não vi ela, só vi ela dentro, só vi aquele charuto, sabe? Igual uma salsicha enrolada. E ela dava risada e ria. E dizia assim, seu pastorzinho de meia tigela, eu falei para você não entrar aqui, você não vai me expulsar daqui. E eu comecei a orar e repreender, sai para lá, e sai tu, se tu não sai eu também vai sair. E não resolvia o problema. E aí os religiosos que estavam lá, já estavam achando interessante, o pastor está apanhando, pode dizer,
Está levando um baile do demônio. Só que eu não entendi, não sabia que Deus tinha um propósito maior aqui. E neste momento eu fiquei envergonhado, na qual eu ficaria, fiquei envergonhado, meu Deus do céu. Eu comecei a lembrar do monte, eu estava em jejum no monte. Quando eu lembrei do monte, aquele demônio ficou sério e falou: eu nem falei, eu lembrei. Ele falou: era você que estava no monte orando lá ontem, eu te vi lá, foi desse jeito, eu te vi lá. Falei: eu também te vi. Irmãos, em dado momento, eu levantei os olhos, era no quarto, assim, bem grandinho, no canto do quarto, tinha uma mesa. E em cima daquela mesa tinha um vaso de rosas. Só que atrás do vaso de rosas tinha uma estatuazinha lá, escurinha, uma estatuazinha lá atrás. Quando eu olhei para aquela estátua, o demônio calou a boca e disse: lá você não põe a mão, aquilo lá é meu. E na época, talvez hoje eu não faria a mesma coisa, mas na época, na minha experiência, eu olhei para o pai, eu também faria, não sei, eu olhei para o pai e disse: você viu que ele falou que aquilo lá é dele. Aquilo lá é dele. E eu tenho certeza que aquilo lá segura ali dentro da casa de vocês. E aí eu digo: você não toca naquilo, aquilo lá é dele. E aí eu falei para o pai da família: você tem coragem de desfazer? Aí ele falou: uai, seu pastor, eu não lembro mais não. Eu não lembro mais. Meus meninos estão aí, tudo doente, minha mulher está doente, eu não sei mais o que eu faço. E se o senhor me garantir e tirar dali, minha mulher ficar boa, o senhor pode fazer. Eu fui lá, irmãos, peguei na mãozinha dela, com todo carinho assim, e eu saí andando. Mas só que eu saí caminhando, eu até já sentia cacetada na minha cabeça. Falei: alguém vai me acertar por trás. Alguém já estava cheio de gente ali, pessoas que adoravam e tal. Falei: alguém vai dar uma paulada na minha cabeça. Eu estava assim caminhando e assim esperando. Mas ninguém se atreveu a fazer isso, Quando eu cheguei lá fora, tinha a fazer pão, deixando no forno, a lenha para fazer pão, e uma pedra. Quando eu estourei aquilo lá naquela pedra, ele parecia um dinamite lá dentro. Foi uma explosão, e o demônio deu um grito lá dentro. E quando eu voltei, e lá eu falei: e aí? Vai sair ou não vai? Eu falei: agora eu vou sair. Mas esses meninos são meus. E os filhos são meus, coloquei doença neles. Ele também é meu, coloquei doença nele. Falei: olha, é o seguinte, quem cura é Jesus. Só que foi você que colocou, então é você que vai tirar. Você colocou, você vai tirar. E nós oramos ali, e Jesus curou aquelas crianças, e elas foram libertas para a glória de Deus. Aquele homem foi liberto, foram para a igreja, e um monte de gente da cidade acabou se convertendo para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque eles estão contando essa história, uma fortaleza. Havia uma fortaleza naquela casa. Eu tenho uma outra história que eu vou contar rapidinho, já vou encerrar. A gente vai entrar nisso. Eu quero que você entenda o que é batalha espiritual, o que é cura interior, para que você saiba que existem atitudes ou decisões que nós temos que tomar. Decisões que nós temos que tomar. Eu lembro do irmão José. Na hora eu vou contar essa história do irmão José, um amado nosso da nossa igreja, lá de São Paulo, um homem de Deus que eu amo demais. Se estiver assistindo, um abraço em nome de Jesus. O irmão José, ele era acho que era lá do ano, pernambucano, ele ainda é, Mas pensa num diácono, pau para toda a obra. Mas era um camarada assim, ele é. Irmão José Castilho ainda é, irmão Jesus. Era uma pessoa assim, para tudo. E de repente ele ficou com uma enfermidade no labirintite. E eu nunca esqueço disso. Ele vinha para a igreja: pastor, eu estou com a labirintite, não sei o que eu faço mais. E já orei, e a gente orou por ele, jejuou, e ungiu o pé a cabeça.
e nada resolvia. Um dia eu estava orando por ele, e na minha oração o Espírito Santo mostrou uma imagem. Falei, irmão José, tem uma imagem na sua casa. Pastor, hoje não. Que é isso? Irmão José, tem uma imagem na sua casa. E ele falou, não, pastor, não tem. E ele foi na casa dele, virou a casa de ponta cabeça, e procurou. Pastor, não tem. Aí quando eu fui orar por ele de novo, uma imagem, que pastor, irmão, eu oro e vejo uma imagem na tua casa. Bom, ele é um explicador, deixando para lá por um tempo, e um dia ele vem lá embaixo, ele vem descendo lá com um panozinho enrolado, e dentro do pano uma imagem. Ele falou, pastor, eu não sei como, estava em cima do armário, do guarda-roupa, eu não sei como aquilo apareceu lá. E aí ele se desfez disso aí e foi liberto daquele mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou falando aqui para duas classes de pessoas. Então, para aqueles que precisam, aliás, todos nós, de alguma forma, precisamos dessa libertação, e para aqueles que ministram libertação. Porque às vezes nós não entendemos por que alguns problemas se perpetuam na vida de uma pessoa e a pessoa não consegue se libertar. Por quê? Existem alguns objetos, é como o azeite. O que é isso aqui? Isso aqui é óleo. É um óleo especial, óleo de mirra. Então é óleo de mirra. O que tem de mais no óleo? Aparentemente nada. Mas quando eu uso ele para ungir, ele representa o quê? A unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. A unção que tem no jugo. Da mesma maneira, quando eu vou batizar, o que é o batismo? É mergulhar a água. Aparentemente é só mergulhar na água, mas simbolicamente a pessoa está morrendo e está nascendo outra vez. Quando eu celebro a ceia do Senhor, eu estou comendo o quê? Pão e vinho, suco de uva. O que tem de mais nisso? Aparentemente nada. Mas quando eu faço isso, eu estou participando da mesa do Senhor. Eu quando pego o pão e como o pão, estou dizendo que eu estou me alimentando e eu estou tomando posse das bênçãos do Senhor naquilo que tange a vida física. Quando eu estou tomando o suco de uva, eu estou dizendo que eu estou bebendo do sangue do Cordeiro que derramou na cruz do Calvário, é o sangue da nova aliança. Então é um simbolismo que traz bênção na nossa vida. Mas o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Muitas vezes nós trazemos coisas para dentro da nossa casa. Agora a gente não vai chegar em casa e ficar queimando, tocar fogo em tudo, né, irmão? Por favor, em nome de Jesus Cristo. Olha, Deus, se existe alguma coisa que te incomoda, algumas coisas você consagra e quebra a maldição e acabou. Mas tem coisas que não dá para manter dentro de casa. Tem crente, por exemplo, que tem lá, ninguém que tem, né? Pandemia da sorte. Tem uma pandemia da sorte. Tem outro que coloca a ferradura, né? Ferradura. E você ferradura dessa sorte, cavalo, levava ninguém nas costas, cavalo puxava a carroça. Com 4 ferraduras, meu Deus do céu, estava montando nas nossas costas, em vez de a gente montar nas costas dele. Então são coisas, irmãos, que a gente tem, né? Às vezes dentro da nossa casa, que a gente não imagina que são legalidade do inimigo agir. Quem não conhece a história de Acã, né? Acã, eu já vou terminar. O povo de Israel estava vencendo, estava triunfando, estava vencendo, passaram por cima de Jericó, Deus derrubou as muralhas, e tinha um abençoado infeliz lá que começou uma cunha de ouro e uma capa babilônica. O que tem uma cunha de ouro e uma capa babilônica? Nada. Qual é o problema? Aí Josué mandou alguns espias para Ai, os espias voltaram e disseram: Josué, morem para nós, nem incomoda esse povo não, deixa eles descansar, manda lá uns 4.000 homens e a gente vai lá e acaba com a festa. Só que quando chegaram diante de Ai, qual foi o resultado? Fugiram venceram uma cidade cercada de muros, mas fugiram de uma bordela. E qual era o problema? Uma cunha de ouro e uma capa babilônica. O anátema estava no meio do arraial do povo de Israel. E aí tiveram que fugir. Muitas vezes o anátema não é uma cunha de ouro, o anátema não é uma capa babilônica, mas o anátema em nós, muitas vezes é a arrogância, a prepotência, ira,
Gente, como a gente se ira fácil, gente. Meu Deus do céu. No trânsito, principalmente, né? No trânsito. Gente, alguém fecha você vê o Batman, o Batmóvel, né? Dá aquele farol. Não é um carro, a gente vira assim, né? Abre a boca, meu Deus do céu. E essas coisas, irmãos, trazem maldição para a nossa vida, trazem comprometimento. Palavras, vou falar sobre isso, vou falar sobre Jó, a maldição de Jó. Já falei muito sobre essa questão de maldição de Jó. A gente olha para a vida de Jó e parece que Deus pegou uma pessoa inocente que não fez nada de errado e colocou na mão do diabo só para ver o que vai dar. Mas se a gente começa a analisar a vida de Jó, Jó não tinha muitos defeitos. Deus jamais permitiria Satanás tocar em Jó, se Jó não fosse uma pessoa que tinha anátema, se não fosse uma pessoa que tinha fortaleza na vida dele. E uma das fortalezas, duas fortalezas, vou já adiantar aqui, duas fortalezas. Uma delas era o medo. Capítulo 3 ele fala assim: tudo que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu, nunca estive tranquilo e nem repousei, mas veio sobre a minha perturbação. Ele era homem reto, íntegro, temente, ele desviava-se do mal, mas não confiava em Deus. Eu posso ser reto, íntegro, temente a Deus, mas não confio em Deus. Todo dia eles sacrificaram com medo dos filhos dele ter feito alguma coisa errada e morrer no mundo. O que aconteceu? Morreu no mundo. Tinha nada na vida dele. Amaldiçoava. Depois disso, diz ali no capítulo 3, 4, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia que ele nasceu, a noite que foi dada à luz. E aí chegou uma hora que a esposa dele falou assim: Jó, você já amaldiçoou tudo? Amaldiçoou Deus e morre de uma vez. Não, Deus não. A Deus não. Então, amados, a nossa boca, o que nós falamos é matéria-prima para o diabo destruir você, ou matéria-prima para o Espírito Santo construir a sua vida. Amém, amados? Precisamos ou não precisamos de libertação? Precisamos. E eu tenho certeza, amados, em nome de Jesus Cristo, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, em nome de Jesus Cristo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a diferença de salvação e de libertação. E lá para a terceira, quarta aula em diante, a gente vai começar a orar. Eu vou, no final, a gente vai tirar uma das noites, a gente vai só orar, quebrando essas maldições, quebrando essas barreiras. Eu vou me marcar aí no sábado e domingo, vou ficar o dia inteiro na igreja, para quem quiser um atendimento, de conversar, coisas mais particulares, a gente vai conversar com você, e pode ter certeza, em nome de Jesus Cristo, o que você conversar comigo vai ficar entre eu e você, em nome do Senhor, tá bom? Mas se for que a gente vai conversar, nós vamos orar, e Deus vai quebrar muita coisa em nome de Jesus, e você vai perceber, irmãos, que você vai começar a fluir no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Você vai verdadeiramente andar pela fé. Agora, irmãos, andar pela fé não quer dizer que você vai triunfar em tudo. Nós temos uma visão errada. Você anda pela fé, eu piso muralhas e... Não, irmão. Não, nem sempre. Às vezes, pela fé, você suporta a dor. Você suporta o problema. Você suporta a dificuldade. Você passa um dia ruim, terrível. Chega no fim da tarde e diz: só não creio porque eu creio em Deus. Eu só não desisti porque eu tenho fé em Deus. Amém? Então nós, como crentes, temos aquela visão errada, que pela fé a gente arrebenta e faz em nome de Jesus Cristo. Mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus fala: vem cá, filho, eu vou adestrar tuas mãos para a batalha e os teus dedos para a guerra. Dessa vez não vou na tua frente, dessa vez você vai e eu vou te adestrar e você vai vencer na glória. Amém? Dá para um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, ainda na próxima segunda, você pode convidar alguém para vir, tá? Depois não convide mais, porque a pessoa não vai entender o que vai estar acontecendo, tá bom? A gente vai estar ministrando mais um pouco, só para depois entrar em áreas mais profundas nessa questão. E às vezes alguém vem, pega no meio da viagem e acaba não compreendendo o que está acontecendo, tá bom, irmãos?
Então eu creio assim, em nome de Jesus, que o Tony falou, a tua vida não vai ser mais a mesma. E eu quero que você hoje declare isso. Eu não brinquei quando eu falei. Diga assim, eu estou em guerra. Diga assim, eu estou em guerra. Chega na tua casa na hora de noivo. Diga assim, entra lá e diga, diabo, eu estou em guerra com você. Você arrumou para a cabeça. Você arrumou para a cabeça em nome de Jesus, porque o meu Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e a paz dele vai se estabelecer no meu lar, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. E vamos lá no final tem um café. Café hoje é covarde. Quando eu falo que é café valente, ele vem sozinho, né? Mas o covarde vem acompanhado com chá, com bolacha, com bolo. Ele não vem sozinho. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Feliz da nossa irmã Sávio aqui conosco hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. O nosso irmão Marcos Paré também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amados, eu gostaria muito, mas muito mesmo. Se você puder nos ajudar a divulgar, né, traga, principalmente obreiros, tá? Obreiros, traga em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar um exército aqui nessa cidade para a glória de Deus. Eu sempre digo assim, irmãos, se só a nossa igreja crescer não tem graça, se só acontecer na nossa igreja não tem graça, não tem nada. Mas as nossas igrejas, a nossa cidade precisa ser incendiada pela glória do nome do Senhor Jesus. E ela vai ser incendiada a partir do momento que nós entendemos que nós estamos em guerra, nós temos uma batalha espiritual, que nós nos desvencilhamos de muitas coisas que estão dentro de nós. Ano passado, o seminário inteiro, nós falamos sobre quebra de paradigmas, e nós alcançamos o propósito. E eu creio que esse ano vai ser muito diferente, que nós vamos alcançar um novo patamar em nome de Jesus Cristo. E Deus vai te usar poderosamente em nome do Senhor. Feche os olhos agora, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada no teu santo nome. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre os teus filhos que aqui estão nessa noite, Pai. Que o Senhor venha nos abraçar de uma maneira especial, que o Senhor venha nos abraçar de uma maneira poderosa, Senhor, e que nessa noite nós possamos entender que nós estamos em guerra, que nós estamos em batalha espiritual, Senhor, e que o nosso inimigo não é só o diabo, mas o nosso inimigo também é o nosso coração. O nosso inimigo são os nossos sentimentos, que precisam ser levados cativos à obediência de Cristo, Senhor. Ó Deus, venha nos transformar de glória em glória, para que nós possamos amar de vitória em vitória, Senhor. Ó Deus, estenda as tuas mãos e nos abençoe, Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo, derrama a tua graça, Pai, derrama a tua unção para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, não deixe de assistir um vídeo da oração da manhã de manhã. Eu falo sobre o coração não é o teu amigo. Eu falo muitas coisas importantes lá, tá bom? Gente, Deus abençoe, obrigado pela presença. Não saia sem tomar um café e abrace umas 300 pessoas embora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo em nome de Jesus.